As boas-vindas para alguns, provavelmente, a este espaço, tanto que não tiveram ainda oportunidade, também não é que tivessem tido já muitas oportunidades para cá virem, portanto, mas pronto, é como o Duarte diz, pelo menos é um espaço mais acessível, e nós estávamos a começar a sentir essa dificuldade aos nossos militantes, aos primeiros militantes, a subirem lá acima sem elevador, já começavam a dizer que de facto era difícil. Nós pedimos a vossa presença porque queremos falar sobre saúde, sobretudo em Torres Vedras. A nova Comissão Política que tomou posse no dia 2 de novembro entende que este é um tema prioritário e que o PSD deve ter posições claras sobre isto. E, portanto, nós relembramos que em dezembro passado o PSD apresentou o PESC, o Programa de Emergência de Salvaguarda dos Cuidados de Saúde no Oeste, e esse mesmo PESC foi aprovado na Assembleia Municipal, mas durante o ano 2023 continuou a aumentar o número de utentes sem médicos de família, hoje são mais de 37 mil. O Ministro da Saúde escolheu o local para o novo Hospital do Oeste. O PSD em Torres Vedras aceitou a decisão sobre o local, mas sabemos que não há concordância entre todos os municípios do Oeste sobre essa localização. Os hospitais continuam a precisar de obras urgentes para se manterem em funcionamento continuamente e no futuro ficarem com uma urgência básica. Ia para dizer uma coisa, mas digo depois. Iniciaram as obras para uma nova unidade de saúde no Ramalhal e abriu-se uma discussão sobre a criação de uma unidade de saúde familiar com polos ou não em Campelos e Machial. Está finalmente a dar os primeiros passos para a Universidade de Lisboa ter um campus de saúde em Torres Vedras nas instalações do Hospital do Barro, e foi recentemente criada a Unidade Local de Saúde do Oeste. Portanto, são de facto, durante o ano 2023 aconteceram várias coisas, embora não melhoraram os cuidados de saúde como era desejável. E, portanto, nós defendemos o melhor de serviço para os torrienses, destacando o seguinte, em tópicos: o novo Hospital no Oeste, o SF com polos, mais médicos de família, cuidados continuados no atual hospital e um campus de saúde no Barro. O que é que nós queremos desenvolver, não muito, mas mais alguma coisa sobre isto? O novo Hospital do Oeste, tendo a sua localização definida, mas com a queda do governo coloca-se em causa essas decisões, eventualmente, poderá haver atrasos e, portanto, perante essa situação, a nossa posição é esta, mas estamos abertos e não descartamos outras possíveis soluções que venham a surgir, que vão com certeza começar agora a discutir-se neste período de definição de programas eleitorais. É necessário manter os serviços hospitalares em Torres, sobretudo, e também nas Caldas, mas pensando sobretudo em Torres, com as condições dignas para isso. Por isso o PESCO mantém-se como proposta válida, porque deveria lá determinados investimentos para isso, uma vez que continuam a ser necessárias obras urgentes no Hospital de Torres, só para não deixa de ser curioso que as obras, algumas obras concluíram-se e depois tiveram quase 2 meses para abrir, e que ao orçamento participativo tenham sido candidatadas obras no próprio hospital, apresentado por pessoas ligadas ao próprio hospital. Defendemos que as USFs com polos, e achamos que deve haver um maior empenhamento autárquico na criação das USF, de modo a abranger todo o Conselho. Nós lembramos que atualmente existem as 2 USF na cidade e uma na Silveira, e foi apresentada a candidatura por outra no Ramalhal, mas há uma área muito grande do Conselho que não tem nada definido em relação a isso. E as USF, pelo seu modo de funcionamento, até porque vão todas passar a tipo B, e isso vai aumentar a atratividade dos médicos com essa USF tipologia tipo B, e portanto será com certeza um dos caminhos possíveis para diminuir o número de utentes sem médicos de família. Mas enquanto tal não acontecer, o PSD continua a defender que se deem outros incentivos aos médicos, como já dizíamos
no PESCO. E, portanto, para haver mais médicos de família, precisamos de dar, o Conselho deve dar esses incentivos para diminuir o número de utentes sem médico de família, e o Orçamento Municipal para 2004 vamos propor que contenha uma rúbrica para esse fim. Ficamos na expectativa de a OLS Oeste também contribuir para a melhoria nos cuidados de saúde primários. Defendemos, após a possível construção do Hospital do Oeste, que o atual hospital tenha cuidados continuados, mas mantendo também aquilo que já se falou, uma urgência básica naquele espaço. Por último, a questão do campo de saúde no Barro não é uma proposta do PSD, mas merece todo o nosso apoio e ficamos muito satisfeitos por ver que este processo está em andamento. Concreto, já foi recentemente apresentado já com dados objetivos e para começar a trabalhar na Universidade. Isto é o resumo e que vamos apresentar na reunião de Câmara da próxima semana, salvo erro, não é? Estas propostas que aqui vos referimos. Portanto, ficamos ao vosso dispor, se quiserem. Faço duas perguntas. Uma de cada em relação aos médicos de família, se sempre houve alguma deficiência, mas pronto, sempre houve médicos de família, de um momento para o outro, como por magia, deixou de haver médicos de família, mas há médicos. Em Torres Vedras foram criadas, por exemplo, 3 grandes clínicas hospitalares. E tem médicos. Se há médicos, porquê é que nós não temos médicos no Serviço Nacional de Saúde e o que é que se pode fazer para os termos? Segunda parte, eu estive há um pouco atrás no Ramalhal, e alguém também me falou basicamente do que o engenheiro Damas Antunes acabou de expor, com a procura de polos, a construção da unidade de saúde familiar no Ramalhal, a nova, e polos em outros locais. As pessoas do Ramalhal, meio também, a sério, perguntaram, mas quando foi a construção dos centros escolares, sobretudo do Maciel e de Campelos, ninguém colocou essa questão para as escolas. Será que isso já devia ter sido feito antes, com as escolas, com os centros escolares, ou para a saúde torna-se mais importante e a mobilidade é mais complicada? As duas perguntas eram estas. A primeira? Ora bem, efetivamente aquilo que disse é verdade. O rácio de Portugal para médicos por 1000 habitantes está acima da média da União Europeia. O que significa que nós não temos propriamente escassez de médicos. Temos escassez de médicos nos serviços públicos. E não é por acaso que nós temos, neste momento, a crise que temos entre os médicos, os profissionais de saúde e o Ministério. Porque as pessoas estão mal pagas. Ponto. Há uma generosidade que os médicos têm quando adotam esta profissão, claro que existe, e não acredito que haja algum médico que, se tiver possibilidades de salvar a vida de alguém, que vai deixar essa pessoa morrer. Não, vai fazer tudo para o salvar. Mas as pessoas também têm família, também têm compromissos, estudaram durante anos e anos para poderem ter uma vida digna e poder proporcionar qualidade de vida à sua família. E por isso merecem uma remuneração condizente. Claro que, quando não havia setor privado na saúde, era só o setor público, as pessoas tinham que se sujeitar. Mas hoje há uma concorrência, em que, se alguém de uma empresa privada de saúde oferece 2, 3 vezes mais do que aquilo que as pessoas vão ganhar no Estado, porquê que a pessoa vai para o Estado? Por isso eles têm toda a razão. E depois, a ausência de progressão nas carreiras. Tudo congelado, as pessoas entram e não sabem o que é que vai ser o seu amanhã, quando é que vão progredir. E, portanto, a frustração é completa. E o Estado não tem capacidade de recrutar. Por isso é que muitas vezes há concursos e eles ficam desertos. Porque as pessoas não concorrem para ir ganhar 1.200 ou 1.300 euros depois de 10 anos de formação médica, quando sabem que no privado vão ganhar muito mais. E estamos aqui a falar dentro do país, mas nós falamos nos enfermeiros, percebemos que há escassez cada vez maior também, porque vão lá para fora.
dentro do espaço europeu, onde vão ganhar 3 vezes mais do que ganham em Portugal. E os nossos são muito bons, o que significa que nós temos este grave problema em Portugal, que é investir na formação, investir a sério, pôr as pessoas com todas as ferramentas e capacidades para exercerem bem a sua profissão, mas depois empurramos pela porta fora, quer para o setor privado, quer para o estrangeiro. E enquanto nós não resolvermos isto, será difícil. Daí a proposta que, nomeadamente, nós já tínhamos feito, os vereadores do PSD no mandato anterior já o tinham feito, a atual equipa da variação reapresentou, na Assembleia Municipal foi reapresentada, a Conselhia está a assumi-la também, que é, se o Estado não consegue pagar mais, então as autarquias, num centro de competência sua, temos que reconhecer, mas é uma competência sua prestar tudo aquilo que puder para que a população viva bem. E, portanto, possa dar incentivos para a fixação de médicos aqui, como fazem outros municípios. Esta proposta de atribuição de incentivos tem sido chumbada sistematicamente pela maioria socialista, no passado e no presente. Mas nós não desistimos. E, às vezes, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que se dobra a teimosia socialista em Torres Vedras e que eles possam evoluir. Posso dizer algo? Eu vou dar uma experiência até pessoal. Sou pai de uma jovem médica, fala-se de dinheiro, que é fundamental. Ela é uma residente em Torres Vedras. A questão que ocorre é que também é uma questão estrutural da organização. Ela está, neste momento, a acabar a sua especialidade e põe como possibilidade muito franca de ir para o estrangeiro, nomeadamente para lá. Não apenas pela remuneração, mas pela organização. Ela está no Hospital Central em Lisboa, em que as circunstâncias como está, é que poderá ser ela ficar em certos fins de semana com 409 câmaras sozinha a tomar conta de 409 câmaras de doentes internados, de cuidados intermédios. É o que está a organização. Por escassez de médicos, porque o governo que até agora tem estado em vigência, nomeadamente do Sr. Primeiro-Ministro, há 8 anos. E, portanto, isto não é de agora. Tem que ter 8 anos para fazer um conjunto de organização. Não é só meramente a questão de dinheiro, sim, mas é também ela dizer-me, pai, eu não consigo, eu tenho que pedir um pedido de escusa, de responsabilidade, porque eu não consigo, eu vou estar sob uma responsabilidade e vai ser mau para mim e mau para os doentes. Como estava previsto, ela poderia estar em alguns fins de semana com 409 camas de cuidados intermédios, as pessoas estão internadas. Portanto, é um exemplo de falta de organização. É dinheiro, com certeza, mas também é falta de organização. E isso não faz sentido nenhum, e todos nós sabemos que esta, digamos, nova orgânica do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com a direção executiva, tenha demorado quase um ano para ser o seu organograma. E que agora, quando está praticamente para poder iniciar-se, o governo cai. Isso tudo, a tal organização ocorre, obviamente, depois havendo em Portugal ou no estrangeiro ofertas concorrenciais, com mais organização, também com dinheiro, mas com mais organização, isso tudo até com questões até de profissionais, de receio, de as pessoas terem que fazer o trabalho com qualidade, surge que os médicos vão escolhendo, havendo escassez e sendo bem formados, evidentemente, eles têm dificuldades. Acresce, como o Duarte referiu, que aqui em Torres Vedras, e por isso é que também, esta é uma discussão que passa de mandato para mandato, e aqui passa de comissão política para comissão política, aqui é uma continuidade. Nós somos favoráveis desde há vários mandatos e tentámos colocar na Assembleia Municipal no mandato anterior, neste mandato e na variação, propostas para incentivo aos médicos de família. Neste momento não tem só a ver com uma questão monetária, como o Eduardo disse, e muito bem, não faz parte das atribuições óbvias do município, mas tudo o que passa no território conseguiu, certamente que o município deve ter interesse, deve lutar para. E o que acontece é que no mandato anterior, sistematicamente, foi tudo chumbar, ponto. Agora, o líder da bancada do PS, já na Assembleia Municipal, já põe a hipótese, mas até o anterior, a propósito dos polos, o anterior Presidente da Assembleia Municipal, que bem se bateu pela manutenção do polo de Machial e Campelos, na altura, era o Presidente da Assembleia Municipal e, digamos, chancelou todas as propostas do PSD para incentivos que podem ser pecuniários, podem ser creches, podem ser um conjunto de coisas que fazem que neste momento, pode ser habitação, pode ser o que for, que isso, neste momento, num momento de crise, de inflação, em que o problema principal de Portugal, nomeadamente, um dos principais problemas é a saúde e o outro é a habitação, tudo em conjunto, se calhar também poderíamos ter uma atratividade. Foi isso que o PSD sempre propôs, e aqui há uma continuidade que é importante também relevar.
entre o PSD de uma data anterior, o PSD desse mandato, quer seja em termos de órgãos eleitos, quer seja na questão dos próprios órgãos conseguidos. Eu tive os dois lados e, portanto, é importante relevar isso e para dizer que é uma continuidade. Nós não mudamos, continuamos a fazer o mesmo desde pelo menos há 8 anos. Lembro que quando fizemos em uma data anterior uma candidatura, pusemos que eram 13 mil placares, eram 13 mil utentes todos reais sem mérito. Mas vamos ter mais de 30 mil. Em vez de melhorar, pioramos. Era só esse ponto. Sobre a questão. Em relação às escolas e não porque é que agora se está a levantar a questão de ter que haver polos. Convém ter presente o seguinte, a concentração das escolas continuou a ser por freguesia, não houve, que eu me lembro, nenhuma agregação de mais de uma freguesia para um centro escolar novo, portanto continuou a ser. E há alguns casos em que, inclusive, houve agregação de freguesias, mantiveram-se, na minha é o caso, há um centro educativo no Otelho, há outro centro educativo nos Campelos. Portanto, por outro lado, a mobilidade desses jovens é normalmente feita pelos pais que têm essa capacidade de mobilidade. E o transporte, quando os pais não podem fazer, são feitos pelas juntas de freguesia com o apoio da Câmara, mas as crianças entram todas à mesma hora e saem todas à mesma hora, ou horas aproximadas. Isto não é possível acontecer num posto de saúde. O médico não vai receber 20 ou 30 pessoas à mesma hora, pode-se fazer o transporte para aquela hora. Portanto, a coisa é bem mais complexa. E a questão da mobilidade dessas pessoas é muito mais difícil. Portanto, há pessoas que não têm meios, há pessoas que os filhos estão a trabalhar e não têm modo de ir, e os transportes que existem não têm essa cobertura. Pode-se dizer que criava-se essa cobertura, mas não é tão fácil de fazer isso como se faz para as escolas. Portanto, é muito mais complicado. Eu julgo que o que numa reunião que houve ontem se encontrou, pode haver aqui soluções interessantes, que é manter a candidatura mantém os polos de Campelos e Outeiro, e está-se a ponderar uma solução com o apoio da Câmara de que os postos se mantenham, se não o tempo todo aberto como estão hoje, muito próximo disso. Pronto, mas a solução, como ainda está a ser estudada, é melhor ficarmos por aqui para ver como é que depois fica. Não sei se foi suficiente. Mas já agora estamos a falar de uma reunião de entidades, como é que o PSD aqui entra? Não foi divulgada a comunicação social. Ok, a reunião foi no âmbito com os presidentes de junta que estão envolvidos, tanto Campelos como na região, com entidades do Serviço Nacional de Saúde, inclusive a Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, com a Câmara Municipal, a SES e a ANS. E o que é que está em cima da mesa? Estava esta questão de que houve alguma hesitação na candidatura, houve um momento de hesitação depois de ter havido aquela decisão de setembro. A candidatura é feita pelos médicos e a equipa médica hesitou se manter ou não os polos, mas pronto, foi confirmado, a candidatura já está submetida, mantém os polos. Agora temos que ver como é que se vai acontecer, há de haver futuramente uma reunião, provavelmente depois de um concurso que vai abrir em dezembro para os médicos, como há alguma expectativa de como é uma unidade, passa a ser uma unidade que haja mais médicos interessados porque a remuneração também já é diferente. Mas, portanto, não houve retrocesso face Não, aquilo que o Presidente da Câmara anunciou em setembro. Não houve retrocesso, mas houve um momento de hesitação da equipe. Já agora, relativamente à proposta que vão apresentar na próxima terça-feira, é no âmbito da discussão do orçamento e que é incentivos aos médicos? Vai ser muito aquilo que aqui se falou e que a própria Câmara, além do incentivo aos médicos, a Câmara se empenha a se criar, também, eu ia para dizer, tem que previamente uma outra questão. As USCs são criadas por candidaturas de equipas médicas, portanto a Câmara só pode fomentar ou tentar captar médicos para isso, para que o resto do Conselho tenha cobertura com as unidades de saúde familiar. Portanto, a Câmara também se pode tentar, pode e deve empenhar-se
para tentar que mais médicos em vez de ter, solução. em vez de ter uma atitude passiva, Exatamente. de ficar a aguardar que alguém se disponibilize, é ela própria mostrar interesse e mostrar a atratividade do território para que junte a classe médica, para que eles se sintam motivados e mobilizados a constituir o ISF na área das freguesias ainda não abrangidas. Isso deve ser um empenho que as autarquias devem ter. Nós falamos muitas vezes que as autarquias têm uma participação ativa na captação de investimento privado. Ora bem, na prática não é muito diferente. É ver quem é que são o alvo, neste caso na classe médica, e mostrar todas as potencialidades do conceito dessa zona do território para que eles se sintam motivados a vir aqui criar a USI. Novo Hospital do Oeste. Qual é o ponto da situação nesta altura? Partindo do princípio que até final de outubro haveria para aí muitas novidades e, eventualmente, eu posso não ter tido acesso a elas, mas qual é o ponto da situação em que estamos? Em que ponto é que estamos em relação ao novo Hospital do Oeste? Aquilo que sabemos é que o Sr. Ministro pediu um estudo sobre a potencialidade as potencialidades de uma parceria público-privada versus o investimento direto do Estado. Na lógica de identificar quer custos, quer prazos de execução. Posso vos transmitir que, em conversa com o Sr. Ministro, ele está perfeitamente consciente da situação pouco digna de funcionamento dos atuais hospitais. E por isso está sensibilizado que este processo deve avançar o mais rápido possível. E daí também essa análise. Perceber se uma opção ou outra, ir por uma parceria público-privada ou por contratação direta pelo Estado, o que é que pode ser mais eficaz em termos de tempo. Porque nós não podemos aguardar muito mais anos com os hospitais nestas circunstâncias. E daí aquele apelo que a Conselhia também faz, que sejam feitas obras de requalificação nas atuais instalações. Já agora, qual a posição do PSD? Mais interessante para o PSD da região? Parceria público-privada ou unicamente o Estado? Quer dizer, o PS é que tem evoluído, porque depende do Ministro. É o mesmo Governo, é o mesmo Primeiro-Ministro, mas têm posições muito diferentes. O primeiro Ministro da Saúde do Governo do Dr. António Costa era a favor das parcerias público-privadas. Depois veio a Dra. Marta Temido, era contra as parcerias público-privadas. Agora veio o novo Ministro e já é a favor das parcerias público-privadas de novo. Portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Partido Socialista, porque é que, dependendo do ano e do Ministro que está em funções, eles mudam de posição. Para nós, o que for mais eficiente para prestar cuidados de qualidade aos utentes. Nós temos o exemplo do Pico dos Anjos. Temos o exemplo de Vila Franca. Enquanto foi parceria público-privada, funcionou de forma excepcional. O presidente da autarquia de Loures, na altura da CDU, Bernardino Soares, elogiava a forma como o hospital funcionava. Por opção ideológica fechada, terminaram com ela. Hoje, o Hospital de Três Anjos está a funcionar como todos os outros hospitais públicos. Ou seja, pior. Ora bem, é um pouquinho diferente. Deve ter boas qualidades de saúde, tanto faz quem é o prestador. Tem que prestar com qualidade a todos os cidadãos. Porque quando a pessoa precisa de uma operação, de um tratamento qualquer, de uma fratura que tem que ser tratada, não vai perguntar, mas este médico está a funcionar via PPP ou está a funcionar via setor público. Quer é que seja bem tratado. Aliás, é uma suposição deste centro. Já agora, só esclarecer qual é que será a posição do PSD, seja da Conselhia ou também da Distrital, até porque o engenheiro Damas falou há pouco da questão sobre a localização. O Ministro ainda há uns dias, na Assembleia da República, disse que se quer um hospital com unidade de cuidados intensivos, portanto, para transferir o número menor possível de doentes para os hospitais centrais em Lisboa. Portanto,
vamos para eleições legislativas em março. Eu pergunto se da parte do PSD de Torres Vedras e da área Oeste, caso o PSD venha a ser governo, se vão fazer de tudo para se alterar decisões que já foram tomadas, que possivelmente poderão depois, havendo algum retrocesso, atrasar também todo este processo, em termos da localização. Como perceberá, portanto, estamos numa situação recente, este vírus de eleições, e esse é um assunto que se calhar terá que ser falado mesmo no Congresso Nacional. Portanto, eu julgo que o debate vai ter em breve reunião das secretárias corporativas, é um assunto que tem que ser abordado, até para que haja, preferencialmente, uma posição conjunta, para não haver o PSD de Leiria a defender uma coisa e o PSD aqui não vai a defender outra. Portanto, isso só nos deve ser tornado público depois de nós termos esta conversa. O Presidente do Partido, recentemente, no dia 2, ele afirmou em público que não se pronunciava sobre a localização porque a decisão já estava tomada. E aquilo que ele exigia ao Governo era que construíssem. Ora bem, agora tudo muda, naturalmente. Tudo muda. Portanto, o PSD vai ter que se pronunciar, naturalmente, sobre se concorda com este processo ou não. Há aqui algo que as decisões podem ser sempre melhoradas, mas o que nós temos que pensar é se essa melhoria ou essa eventual reflexão perturba ou não o processo e atrasa o processo. Eu acho que as pessoas já não aguentam mais atrasos. Se isso provocar que é recomeçar tudo de novo, significa que se calhar já temos mais alguns anos outra vez já à espera de uma nova decisão. E isso não é bom também para as pessoas. Mas, como dizia o Engenheiro Damas, o assunto terá que ser visto de nível nacional. Ok, muito obrigado. Obrigado pela vossa presença. Nós nem temos papel. A RTV Ana acompanhou a conferência de imprensa do PSD de Torres Vedras, área Oeste e Conselhia de Torres Vedras. Da nossa parte é tudo. Tenham uma boa, excelente semana.